No princípio era o Verbo. E vocês que têm uma noção, muito provavelmente melhor do que a minha, da língua portuguesa, sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Não está escrito no princípio foi o verbo, mas no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, quando tudo teve um começo, quando tudo foi criado, o verbo já existia. Isso nos remete a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio. Os céus e a terra tiveram um começo. Mas quando tudo teve um começo, o verbo já existia. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste ao começo. Ele preexiste ao início. Logo, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. É claro que você e eu sabemos o que é tempo, mas você e eu não sabemos o que é eternidade. O grande filósofo grego Aristóteles escreveu um livro magnífico, As Categorias de Aristóteles. E Aristóteles diz que você só conhece e entende determinadas coisas dentro de categorias humanas. Tempo, tamanho, espaço. Por exemplo, se eu lhe perguntar, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se eu lhe perguntar, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se eu tirar 1 trilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos bem a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. João prossegue e diz, o verbo estava com Deus. Essa expressão no grego, prostonteon, significa face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos. Ele é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João avança e diz, e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não ser superior aos anjos, mas um ser da mesma substância, tendo os mesmos atributos de Deus e realizando as mesmas obras de Deus. Aí eu preciso concordar com o pensador tão precioso do cristianismo do século passado, C.S. Lewis, quando ele diz que em relação a Jesus você só tem 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Aí João avança e diz o seguinte, ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente. Estava lá ativamente, porque o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esta afirmativa tão magnífica e majestosa enseja-nos 4 conclusões preliminares. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada, porque é eterno, só Deus o é. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém fora do universo, fora da matéria, maior do que a matéria, independente da matéria, criou este mundo com matéria e estabeleceu leis que governam este mundo. Segunda conclusão preliminar. Este mundo não veio à existência por geração espontânea.
desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não veio à existência porque ele mesmo decidiu vir à existência. Não, não, não. O mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Terceira conclusão. O mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar, ou eu crer, ou entender, que jogando 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão produziu esse universo tão vasto, tão magnífico, tão colossal, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Absolutamente não. Deixa eu lhes dizer, é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Nós não estamos onde estamos por acaso, porque uma explosão casualmente nos deixou aqui. Não, não, o planeta Terra está rigorosamente onde está, porque o Criador aqui o deixou. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. A Lua não está na sua órbita, porque uma explosão casualmente a deixou aqui. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Sem Lua não haveria vida no planeta. É por causa das fases da Lua que nós temos o fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não foi um acaso que deixou a Lua onde ela está, foi às mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando o profeta Isaías estava falando do nosso glorioso Redentor, no capítulo 40 da sua obra, e aquele é um texto messiânico, é um texto cristológico, ele está falando do servo do Senhor, ele retrata a sua majestade dizendo assim: este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Agora pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Tente ir aqui no Atlântico, esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. É aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. O nosso glorioso Redentor mede os céus a palmos, diz Isaías 40. Ele espalha as estrelas no firmamento e, por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, porque todas estão bem contadas, nenhuma delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Ele olha para as grandes potências, as grandes e poderosas nações da terra, com seu poderio econômico e bélico, e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar, por exemplo, para um astrônomo, qual é o tamanho deste universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? A resposta honesta dele vai ser: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. O que ele está confessando é que nenhum homem, por mais robusta que seja a sua inteligência, por mais colossal que seja o seu conhecimento, é incapaz de afirmar qual é o último limite do universo. Porque este é um assunto ainda em pesquisa. Pois eu posso lhes garantir que o universo tem um limite. Porque ilimitado só Deus o é. Mas o que os homens já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa fenomenal velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu estou aqui, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, sou o Senhor sobre isso aqui.
Este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. E eles não confessam a ignorância absoluta, não. Eles já sabem que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Se você tiver alguma dúvida, vá na praia um dia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Mas não apenas o nosso glorioso Redentor criou todas as estrelas. Ele batizou cada uma delas. Ele colocou nome em cada uma delas. E quando ele vai chamá-las, porque ele é forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Hoje, entretanto, nós não estamos mais boquiabertos e pasmos com a grandeza insondável do macro-universo. Nós estamos boquiabertos com a grandeza insondável do micro-universo. Uma folha delgada que você colhe no seu jardim é tão complexa como a cidade de São Paulo. Uma gema de ovo que você quebra na frigideira é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático da Universidade de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo na área de oftalmologia, diz que você e eu temos mais de 2 milhões de fios duplos incapazes em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, descobriu algo magnífico no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que nós somos computadorizadamente programados. Ele descobriu que o nosso corpo tem mais de 60 trilhões de células vivas. E ele descobriu mais. Em cada uma dessas células, nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Loy vai dizer que códigos de vida não se originam de uma geração espontânea, ou de uma explosão cósmica, ou de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este é o seu glorioso Redentor. Mas você chega a uma quarta conclusão preliminar. O nosso mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês se lembram que no mesmo ano que Ashbel Green Simonton chegou aqui no Brasil para plantar a igreja presbiteriana, 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. E no dia do lançamento, a primeira edição se esgotou. De lá para cá, esta chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas e universidades como uma verdade científica. Mas falta a esta teoria a evidência das provas. Hoje, irmãos, a questão do criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência. Que o universo foi criado, a ciência prova. O que nós cremos pela fé é que este universo que foi criado por Deus, e nós afirmamos criado pelo nosso glorioso Redentor, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas hoje, amados, há uma corrente, há uma teoria sutil, perigosa, muito sedutora, mas devastadora ao mesmo tempo, que é uma tentativa espúria de fazer um casamento ilícito entre Cristo e Darwin. Criou-se agora uma nova teoria chamada de evolucionismo teísta. O que é isso? É a ideia de que Deus criou mesmo, mas criou pelo processo da evolução.
O grande problema desta teoria é que você precisa ir para Gênesis 1 e 2, onde está o relato da criação, e olhar esse texto como uma metáfora. Esse texto é lendário. Esse texto não é histórico. Isso de fato não aconteceu assim. Portanto, Adão e Eva são mitos, uma lenda. Eles não existiram. Mas se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Mas também se não houve queda, não tem necessidade de redenção. Mas se o primeiro Adão foi um mito, então o segundo Adão deve ter sido um mito também. E o grande problema é que o relato da criação não está só em Gênesis 1 e 2, está em todo o Pentateuco. Está nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas, em Apocalipse. Você teria que desconstruir toda a Bíblia para acreditar nessa teoria. Então seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, e nós levantamos a grande bandeira. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas agora João vai para o versículo 4 e nos traz uma palavra também espantosa. Ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? O verbo de Deus, o nosso glorioso Redentor, é autoexistente. Todos os seres que existem, existem porque receberam vida. Anjos, homens, animais. Vida física, biológica, espiritual. Mas alguém pergunta: quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade, ele sempre existiu. Ele preexiste ao começo. Tudo que existe, existe porque ele deu vida. Portanto, se você está aqui hoje, se o seu coração está batendo, se o seu cérebro está funcionando, se os seus olhos estão vendo, se os seus ouvidos estão ouvindo, se o seu corpo está funcionando, é porque ele está preservando a sua vida. Ele é a luz dos homens. A luz resplandece das trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Ele é vencedor e invicto em todas as batalhas. Ele não tem medo das trevas. A luz não se intimida com as trevas. A luz não recua diante das trevas. Quando a luz chega, não importa quão trevosa é a treva, ela precisa ir embora. Ela precisa bater em retirada, porque a luz é sempre vencedora. Não tem treva de pecado, de vício, de mazelas humanas. Quando Jesus chega, a libertação chegou, a cura chegou, a salvação chegou, o perdão chegou, a vida nova chegou, porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é Deus. Até aqui, nos versos 1 a 4, ele provou a tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas ele provou de duas maneiras. A segunda maneira, ele é Deus porque realiza as mesmas obras. Ele é o Criador e o mantenedor da vida. A partir de agora, João vai nos apresentar um outro quadro. As reações ao verbo. E dos versos 5 ao 9, ele vai mostrar uma outra realidade. Notem comigo, por gentileza, o que ele vai nos apresentar aí a partir do versículo 6. Ele vai apresentar a reação do precursor do verbo, João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Preste bem atenção nisso. Entre João Batista e Malaquias tem 400 anos. A Bíblia chama, nós chamamos esse tempo de silêncio profético. Lá estava o templo, sacerdotes, sacrifícios, festas, rituais, mas não tinha o quê? Palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, Deus rompe o silêncio e envia um homem. Mas não vai ao palácio de Tibério César em Roma, não vai ao palácio de Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, não vai ao Sinédrio Judaico em Jerusalém, nem ao sumo sacerdote em Jerusalém.
Deus envia um homem estranho, vestindo roupa estranha, comendo um alimento muito estranho, pregando um lugar muito estranho, o deserto da Judéia. E diz a Bíblia que as multidões desabalavam das cidades e vilas para ouvi-lo, porque ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. E no meio das multidões estavam os fariseus, estavam os saduceus, e diz a Bíblia que também estavam os soldados, estavam os publicanos. E quando João vê os fariseus e saduceus aproximando-se também no meio das multidões, ele se dirige a eles assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento? O machado já está posto à raiz das árvores, aquele pois que não produzir bom fruto é cortado e lançado no fogo. E diz a Bíblia que diante deste resultado colossal do seu ministério de pregação, porque as multidões estão vindo, confessando os seus pecados e sendo batizadas para receberem perdão de pecados, um bochicho surge no meio dessa multidão. Aquela voz macia, aveludada, melíflua, doce como mel, mas venenosa como o veneno de uma serpente. E esta palavra macia beijou os ouvidos de João Batista com a pergunta sedutora: porventura, tu não és o Cristo? Olha a isca, olha a sedução, olha o perigo. E se ele tivesse engolido a isca, ele poderia pensar: bom, na verdade eu sou um fenômeno, eu sou um ícone, eu sou um astro, tem 400 anos que nunca ninguém viu nada semelhante ao que eu estou fazendo, o resultado que eu estou obtendo. Mas ele não engoliu a isca, ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, na verdade, não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema: convém que ele cresça e que eu diminua. Portanto, a lição é essa: nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Nunca queira ocupar um lugar onde Deus nunca colocou você. Quanto mais humilde você for, mais Deus o exaltará, porque foi a este homem que Jesus Cristo disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que este homem. Mas aí vem a segunda reação ao verbo. Confira comigo versos 10 e 11. É a rejeição do verbo. Olha o verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu pergunto a vocês: quantas vezes aparece a palavra mundo aí nesse verso 10? Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas, curiosamente, cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Mas ele vai mais precisamente no verso 11 e diz assim: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Hã? Os judeus. Povo de Israel, povo da aliança. Por que não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Porque, na verdade, todo o Velho Testamento foi uma preparação para a vinda do Messias. Apontava para ele, falava dele. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente.
Os patriarcas apontaram para ele, os profetas falaram dele, o cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, o tabernáculo era um símbolo dele, aquilo que estava a arca era um símbolo dele, o que estava dentro da arca era um símbolo dele, o vaso com maná, as tábuas da lei, a vara de Arã que floresceu, a tampa da arca, o propiciatório era um símbolo dele, as festas de Israel eram um símbolo dele, os sacrifícios constantes que aconteciam no templo eram um símbolo dele, o sábado era uma sombra dele, tudo era uma preparação para ele. Portanto, na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, andou entre nós, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os aleijados andaram, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam. Ele veio, morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, voltou para o céu, está à destra de Deus, intercede por nós, governa o universo, vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente. Ele vai voltar inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, mas os seus não o receberão. Até hoje, uma das coisas mais angustiantes para quem visita Israel é ver que eles ainda não o receberam. Estão aguardando um Messias que já veio na pessoa de Jesus de Nazaré. Aliás, só nota de rodapé. Eu tenho levado caravanas todos os anos para Israel. Se Deus permitir, no dia 28 agora de junho, 29 de junho, estamos saindo com mais uma caravana. E a coisa que mais me entristece é ver como muitas caravanas evangélicas do Brasil e do mundo vão para Israel e transformam esta viagem numa peregrinação de misticismo. O pessoal traz água do Jordão de lá como se fosse uma água benta. Enche a mala de pedra do Monte das Oliveiras, paga bagagem extra, como se aquela pedra tivesse um valor místico. Há poucos dias, pastor Alcindo, conversando com um colega de ministério, já com cabelos brancos, mais do que os meus, inclusive, não chega a ser como eu e o Der, não, mas está quase chegando lá, viu, Der? Mais de 40 anos de ministério. Eu perguntei assim: ei, pastor, está tudo bem? Ele disse: está tudo bem, eu estou acabando de chegar de Israel. Falei: mas que bom, como é que foi a viagem? Não, eu só fui lá jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. Eu brinquei com ele: pastor, mas que jejum caro esse seu, cara. Que jejum caro. Ué, mas qual a diferença de jejuar debaixo dos céus de Jerusalém e jejuar debaixo dos céus de São Paulo? Qual a diferença de você orar no cume do monte e orar no sopé do monte? Qual a diferença de você orar aqui na igreja, no templo, e orar dentro da sua casa? Qual a diferença de você orar no altar e orar dentro do seu carro? Ora, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas agora, em terceiro lugar, João vai nos mostrar a terceira reação ao verbo. Versos 12 e 13, a aceitação do verbo. E aí começa o verso 12 assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sempre que você estiver lendo a sua Bíblia, preste atenção nas adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Porque quando você encontrar essa adversativa, ele está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos homens, todos mulheres, todos ricos, todos pobres, todos odores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos da cidade, todos do campo, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você crê em Jesus, você é feito filho de Deus.
filho de Deus. Agora, isso conclui, obviamente, que nem todos são filhos de Deus. Que esse título, que esse status de filho de Deus não se adquire com dinheiro, com classe social, com grau de instrução, com nacionalidade. Porque só Deus pode dar a você esse privilégio. E Deus dá esse privilégio apenas para aqueles que creem em Jesus Cristo, seu Filho. Entender isso, irmãos, cura a gente dos complexos. Porque tem muito crente, convenhamos, fica lendo Caras, Forbes, curtindo um sentimento meio assim, de uma inveja santa, entendeu? Aquele ícone do futebol, aquele ícone da música pop, seus iates, seus jatinhos particulares, suas mansões, suas viagens, assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é filho de Deus, filha de Deus, corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Nem todo o dinheiro do mundo conseguiria comprar a posição honrosa que você tem, gratuitamente, ao crer no Filho de Deus. Agora, João quer que a gente entenda melhor esse assunto. Por isso ele esclarece melhor no versículo 13. Ele diz assim: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário. Eu sou filho de Deus porque eu sou filho do pastor da igreja, minha mãe dirige o circo de oração. É uma benção ser filho do pastor da igreja e a sua mãe é sua mulher de oração, mas isso não faz de você filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu sou presbiteriano, reformado, calvinista. Ser presbiteriano, reformado, calvinista é uma benção, mas isso não faz de você filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu sou arminiano roxo. Ser arminiano roxo também não faz de você filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu sou batista, sou metodista, sou assembleiano, sou luterano, sou isso. Não, isso não faz de você filho de Deus. Se é verdade o adágio que filho de peixe é peixinho, não é verdade que ser filho de crente é crentinho. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer de cima, você tem que nascer de Deus. Agora, vou dizer uma coisa para você, ser filho de Deus não é uma coisa assim natural não, gente. É a coisa mais revolucionária do mundo. Ser filho de Deus é quando Deus entra na sua história pela obra do Espírito Santo e arranca o tampão dos seus ouvidos e arranca a venda dos seus olhos e vai lá dentro de você e arranca o seu coração de pedra e coloca um coração de carne. Quando ele vai lá dentro de você e traz para você arrependimento para a vida, quando ele vai dar dentro de você e regenera você e faz você nascer de novo, quando ele sela você com o Espírito Santo da promessa, quando o seu nome é escrito no livro da vida, quando você é transformado à imagem de Cristo e você se torna nova criatura, tudo do passado foi para trás, agora tudo se fez novo, louvado seja o Senhor. Segundo lugar, os quais não nasceram da vontade da carne. O que significa isso? Pense você o seguinte, num sábado bem gostoso, ou um feriado, você está na sua casa, comendo um churrasquinho, ou deitado numa cadeira de balanço ou numa rede, pensando, olhando a natureza tão bela, os pássaros cantando, as flores mimosas com as suas pétalas aveludadas, regadas de perfumes inebriantes, e de repente você olha e diz, que coisa linda, você quer saber de uma coisa? Deus é tão bom comigo, eu a partir de hoje me declaro, me faço filho de Deus. Impossível. Você não tem essa competência, você não tem esse poder, você não tem essa autoridade de se autodeclarar filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer isso em você, e Ele só faz isso em você quando você crê no nome do unigênito Filho de Deus. Terceiro, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nem o pastor Hilder, nem o pastor Carlos Alberto,
nem o pastor Alcindo, nem os demais pastores da igreja, nem um pastor, nem um bispo, nem um sacerdote, nem o Papa, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem a igreja, nem a denominação religiosa, nem qualquer instituição humana tem o poder de dizer, seja filho de Deus. Só o próprio Deus pode dar a você esse privilégio. Não se compra com dinheiro, não se adquire com mérito, não se alcança com esforço humano, é dádiva de Deus a todos quantos creem no seu nome. Pois bem, queridos, depois que João explica para nós as 3 reações ao verbo, o precursor, os que rejeitaram e os que receberam, João encerra o assunto com o versículo 14, trazendo à baila o maior mistério do cristianismo, a encarnação. Está escrito no verso 14 assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Primeira pergunta é, e o verbo se fez carne? Que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo que tem vida em si mesmo, o verbo que é a luz dos homens, o verbo que é Deus, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto ele criou. Na linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. Se o que o mundo já sabe hoje, os estudiosos já sabem hoje, que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, pois o verbo está lá, o verbo está cá, ao mesmo tempo. Os céus dos céus não são suficientes para contê-lo. Agora, esse verbo se fez carne. Na linguagem de Paulo, ele se humilhou a si mesmo. Note que ele não foi humilhado, ele se humilhou a si mesmo. E ele se esvaziou. Pense comigo, naquele que é infinito, se esvazia para o finito. Aquele que é eterno entra dentro do tempo. Aquele que é divino se faz homem. Aquele que é o Senhor da glória, o Rei dos reis, se faz servo. Aquele que é rico, porque criou tudo e tudo é dele, se fez pobre. E ele foi se esvaziando, 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 a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasce de uma virgem, que é colocado, enfaixado em panos e deitado numa manjedoura, pois este bebê é o Criador do universo, é o Rei da glória. Grande mistério. Atanásio, que derrotou as teses heréticas de Ário no concílio de Nicéia em 325, escreveu uma obra sobre encarnação, e diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E aí João prossegue o seguinte, o verbo se fez carne e habitou longe de nós, está escrito isso? E habitou o quê? Entre nós, sem sentir náuseas de nós, entre nós, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, chorou as nossas lágrimas, sentiu a nossa dor, carregou com os nossos pecados, morreu por nós, ressuscitou por nós, está à destra de Deus intercedendo por nós, Ele está à destra de Deus governando por nós, e Ele voltará para nós, louvado seja Deus. Mas habitou entre nós de que maneira mesmo? Cheio de justiça e juízo? Não, cheio de graça e verdade. Pense comigo se o verbo tivesse vindo até nós, entre nós, cheio de justiça e juízo. O que seria de nós? Pense comigo. O melhor de nós, o que é o melhor de nós?
As nossas justiças. E o que são as nossas justiças, o melhor de nós aos olhos dele? Trapos de imundícia. Ora, se o melhor de nós são trapos, e o pior de nós, o que é? O que representa? Se ele viesse cheio de justiça e juízo, nós seríamos fulminados pela sua glória. Mas ele vem cheio de graça. Nos apanha machucados, feridos, sujos, rebeldes, depravados, condenados, prisioneiros, inimigos dele. E ele nos apanha, e ele nos acolhe, e ele nos ama, e ele nos transforma, e ele muda a nossa vida. Ele enche o nosso coração de doçura, a nossa alma de paz. Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos faz filhos de Deus. Ele nos enche com o Espírito Santo, porque veio até nós cheio de graça. Cheio de graça. Bendito seja o seu nome. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus. Como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito teológico que retrata todos os atributos de Deus no seu esplendor máximo. Isso é glória de Deus. Quando os profetas eram enviados lá no Velho Testamento, eles enfatizavam um dos atributos de Deus, via de regra. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo vem, ele não vem para revelar um atributo ou outro de Deus, ele vem para revelar Deus em todo o seu fulgor. Sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Ele era a exegese de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Pois bem, amados, eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para quê? Para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é Deus. No vestíbulo deste evangelho, na introdução, ele provou que Jesus é Deus por duas razões. Primeiro, porque tem os mesmos atributos. Segundo, porque realiza as mesmas obras. Quando você vai para o restante da obra do Evangelho, ele vai continuar nesta mesma toada, provando a divindade de Cristo, porque tem os mesmos atributos, porque realiza as mesmas obras. Diferente dos outros evangelhos. Por que nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos? O que significa a palavra sinótico? Sinótico significa olhar na mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas retrataram a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. João escreve com outro propósito. João escreve para provar uma tese. Qual tese? Jesus é Deus. Então o que ele vai fazer ao longo do evangelho? Primeiro, ele vai provar que Jesus é Deus porque realiza as mesmas obras. Sabe o que ele faz? João seleciona 7 milagres. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. E ele então vai mostrar o seguinte: se ele realiza as obras de Deus, logo ele é Deus. Então, no capítulo 2, o primeiro milagre, transforma água em vinho. Depois, capítulo 4, segundo milagre, ele cura o filho de oficial. Depois, capítulo 5, terceiro milagre, ele cura o paralítico de Betesda. Depois, capítulo 6, o quarto milagre, ele transforma pães e peixes. Depois, capítulo 6, o quinto milagre, ele anda sobre o mar. Depois, capítulo 9, o sexto milagre, ele cura um cego de nascença. Depois, capítulo 11, o sétimo milagre, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Está provada a tese dele. Mas ele prova que Jesus é Deus por uma segunda razão, porque Jesus tem os mesmos atributos de Deus.
Ele vai explorar então João 8,58. O que está escrito em João 8,58? Jesus faz uma afirmação magnífica. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome que Deus revelou a Moisés no Sinai, o grande nome de Deus. Yahvé, Javé, de onde vem a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Então o que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então João 6,35, primeira declaração. Eu sou o pão da vida. João 8,12, segunda declaração. Eu sou a luz do mundo. João 10,9, terceira declaração. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. João 10,11, a quarta declaração. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João 11,25, a quinta declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, a sexta declaração. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15,1, sétima declaração. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. João prova a sua tese. Agora, curiosamente, dessas 7 declarações de Jesus, eu sou, uma ele compartilha com você e comigo, com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora notem comigo isso. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Ele nunca disse para a igreja assim, vós sois a porta. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor. Também ele nunca disse para a igreja assim, vós sois a ressurreição e a vida. Também ele nunca disse para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida. Também ele nunca disse assim, vós sois a videira verdadeira. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse também, vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Para explicar isso, vou fazer a vocês 2 perguntas. Primeira pergunta. O sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta. A lua brilha? Sim, a lua brilha. Como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Preste bem atenção nisso. Jesus é luz do mundo num sentido em que a igreja não é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então, o seu, o meu e o nosso papel é sair pelas ruas, pelos becos, pelas avenidas, pelas praças, pelos hospitais, pelas faculdades, pelos condomínios, pelas casas, por todo o canto, levando essa luz, deixando essa luz brilhar. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Este é o nosso glorioso Redentor. A Ele toda a glória. Amém.